Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, tá, do Cassioli Responde. E, como sempre, aqui com a gente, obviamente, o Babalorixá Cassioli de Airá, tá, que vai responder as perguntas de vocês aí, e vamos ter alguns assuntos aqui hoje também, né, a respeito de energia de cor também, né? Vou explicar mais tarde isso aí. Exato. Então, pessoal, comece a mandar suas perguntas, compartilhem a live com os seus amigos, né, e sejam bem-vindos aqui com a gente em mais um bom bate-papo esclarecedor, né, e muito objetivo. Tá? Então, vamos começar? Vamos começar. Babá, vamos falar um pouco dessas cores aí, que muita gente quer saber aí, que não pode usar preto, porque o preto não sei o quê, se tem detalhe, se não tem, como é que fica essa história aí? Eu vou tentar explicar essa situação do preto. O que acontece é isso, quando a gente faz santo, as rezas que nos entregam a nossa feitura, tudo são de Oxalá, a gente tem uma saída para Oxalá, a gente tem vários itens da nossa iniciação que são referentes a Oxalá. E é por isso que se ensina que não se deve usar o preto. Isso é uma conversa. Na minha época, todo mundo seguia isso aí, então hoje não está mais seguindo, não sei. Aí teve um rapaz que comentou, mas tu arranjar um emprego e tem que usar preto e tal, o santo vai entender. O que só precisa separar é uma coisa, existe o orixá, o Deus, existe aquele axé que te envolve, aquele axé que ele plantou em você. Esse axé que está em você, ele é uma energia bruta, que nós já conversamos sobre isso, uma energia que você vai puxar ela para o transe, vai ensinar ela a dançar, tudo isso aí. Quando você bota a sua roupa preta, vamos colocar Oxalá, você é feito do Oxalá. Oxalá, o seu Deus, Oxalá, está no Orum. A sua roupa preta é isso aqui para ele. É mínimo. O problema é o axé que está dentro de você. Esse axé reage ao que você faz. Entendeu? Então tem que separar a energia que você carrega do seu Deus, do seu santo, vamos colocar assim. Seu santo é uma coisa, a energia que você carrega, quando fala que uma coisa é o ó, é uma quisila, é porque aquilo vai te gerar um problema. Não é que o santo conscientemente fala, pô, ele botou a roupa ali, eu vou prejudicar ele agora porque ele botou aquela cor que eu não gostei. Não é esse o negócio. É a energia que te envolve. Porque senão nossa religião vai virar uma coisa de kardecismo. Entendeu? Uma coisa católica, merecimento. Não é isso que nós estamos falando também. A nossa religião é baseada em energias. Em axé, que seria a nossa força, o axé. O agé, que é energia ruim. Então a gente tem que olhar esse contexto para poder falar sobre algo. O pessoal está muito tipo que nem falam, mas o santo entende, o santo entende, o santo entende. Mas não funciona bem dessa forma. O santo pode até entender, mas a energia que está dentro de você vai reagir contra algo que você fizer. Entendeu? É como se fosse uma alergia espiritual. Entendi. Agora, já que nós, não é que nós não temos que usar aquela roupa extremamente, por exemplo, vou usar só o azul. Não, o santo não quer que use o azul. Mas a pessoa pode ter detalhes na roupa de azul, coisa desse tipo. Não, mas é legal. Eu acho que também aquele negócio, a pessoa tem que saber, tudo que não for demasiado, passa, mas é aquele negócio, você tem que ter a noção do que você está fazendo. Agora, o problema não é se você está pondo ou não pondo. Se eu pôr, eu tenho que chegar falando pus. Por quê? Porque eu queria pôr, eu gosto e pus. Agora, ficar tentando ajustar a religião para justificar o porquê eu fiz, é que não é legal. Não, eu fiz, mas porque vê bem, porque no começo do universo, aí começa a ficar especulando. Não tem o que especular, pode ou não pode. Tem coisas também que algumas mulheres aí não colocam um decote um pouco maior, né? Um vestido ou uma calça um pouco mais, vamos dizer assim, sexy, né? Justamente por quê? Porque às vezes fala assim, o meu santo não gosta, ou não sei o que não gosta. Eu acho que não tem nada a ver, ou tem alguma coisa a ver com isso daí. Eu nunca ouvi isso. Hã? Eu nunca ouvi isso. Então, algumas mulheres já perguntaram a respeito disso. Aí não tem nada. Que elas querem ficar um pouco mais sexy, um pouco mais bonita. Não, mas já falaram delas, que o santo não gosta. Não, isso é o direito delas. Ficar bonito, não tá bonita, tá atraente, tá sexy, isso aí. Só acho que aquele negócio que estou falando aqui não é contra quem está usando roupa preta. Quer usar o diabo da roupa preta, usa a roupa preta. Não é isso. É não tentar justificar dentro da nossa religião usando parâmetros de religião cristã. Tipo, mas Deus não vai se incomodar porque tem muita gente de coração negro, com mais intenções, mas não é disso que a gente está falando. A gente tem que separar merecimento, que você vai ter que ser orixá,
da energia que te envolve, que eu achei que ele te deu. Essa energia pode reagir mal a algo que você faça, porque ela é bruta, ela não tem um raciocínio, não vai falar, não, eu vou ferrar ele agora porque ele fez aquilo. É uma energia, como se fosse, como se fosse uma alergia espiritual de algo. Tá tentando deixar uma definição assim. Tá vendo, meninas? Então, para vocês que querem ficar um pouquinho mais sexy, aí, um pouquinho mais bonitinha, vocês podem fazer isso sim. Obviamente que o teu santo e o teu namorado ou alguém não vai gostar que você fique um pouco mais, né? Manda as fotos para a página e a gente vai ver. Tá bom? Boa noite, Jefferson. Boa noite. Tem algumas perguntas, já chegaram aí? Boa noite, Babá. Vamos começar, então. A Michele fala, boa noite. Quando se bola em um determinado ilê, nesse mesmo lugar terá que ser feito o santo no filho? Não. Não, bolou porque Deus te tocou. Aí você está numa puta de uma maluquice do inferno ali dentro, mas mesmo assim Deus te viu e te tocou. Quer dizer que você tem que fazer santo, não precisa ser lá. A Cat Almeida, como o candomblé vê a tentativa de suicídio e pensamentos suicidas? Cara, pensamento suicida é uma depressão, né, cara? Mas o pensamento não é um ato, né? Agora, o suicídio no candomblé é extremamente mal visto também, acho que como em qualquer religião, né? Isso daí a pessoa pode falar que é alguma coisa de santo, coisa assim, uma fraqueza, uma falta de um ebó, falta de alguma coisa, para a pessoa tomar uma atitude dessa? Uma vez me ensinaram, muitos anos atrás, que o mundo espiritual seria uma reta paralela com o mundo material. Que o que abala aqui, abala aqui. Então, se alguma coisa não está legal com você, deve ter uma origem no mundo espiritual, que você tem que procurar saber. Porque você está numa religião que mexe com isso, para você poder identificar o erro. Mas é que a gente está numa sociedade hoje que ela é mais complicada mesmo, né? Tudo tem depressão, tem um monte de coisa que antigamente as pessoas não tinham tempo para ter, né, na verdade. Precisa também ter um tempo para a pessoa, para também pensar no que está fazendo, né? Sim, mas por isso que ela tem lá uma casa, um religioso, ela vai conversar com ele, explicar para ele. A próxima. A Bárbara Siqueira fala, se uma pessoa se inicia e não paga mais as suas obrigações, fica somente tomando ebós para ajustar o DUS, pode causar algo ruim para ela? Pode, quando você se inicia, é o que eu falei, você botou algo dentro de você. Agora eu vou fazer tipo uma comparação, tá? Esse algo tem que entrar na escolinha, da escolinha ele vai para o colegial, do colegial ele vai para a faculdade, que são suas obrigações. Aquilo está crescendo dentro de você, você está acompanhando aquilo. Quando você só faz santo e larga, você tipo como se tivesse um filho que você deixou abandonado. A Geisa fala, boa noite, Babá, benção. Uma pessoa de Oxum ou Pará pode ser raspada na Angola? Cara, Angola não faz qualidade, né? Angola não tem o Pará, Angola não tem o Deacoirão, Angola não tem essas coisas. Mas poder pode, ela vai ser coisa. Como é que chama o Oxum lá? Na Angola? Dandalunda? Acho que é. É isso, não é? Então, ela vai ser Dandalunda. Agora não tem Dandalunda ou Pará. O Antônio, Babá, sua bênção. Quando alguém é iniciado em sua casa, essa pessoa é iniciada nos preceitos de Efã ou Queto? Cara, é faniqueto. Como eu já falei, não existe Efã puro. Não existe Efã puro. Todo mundo está no Efã, está misto no Queto. O Emerson fala, boa noite. A bênção, Babá. Na sua concepção, qual a diferença de transe e incorporação? E se realmente a pessoa fica inconsciente? Não, a pessoa não fica inconsciente. Incorporação, acho que é aquelas coisas de filme de terror, né? Que vira a cabeça, vomita e tal. Nós de candomblé é transe, né? O Deus foi colocado dentro de você, ele vai acordar dentro de você, não é uma coisa que vem de fora e entra em você. Ele já foi posto lá dentro, ele vai ser chamado. A Alessandra Guimarães fala, boa noite, gostaria de saber o que o senhor acha de bebidas dentro do Ilê Axé. Eu sou contra, respeito que cada um faça na sua casa quiser, na minha casa não tem, eu sou contra. Na minha época, quando eu fiz santo, a cerveja que te davam era para acompanhar o AG1. Então, você ia pegar seu prato de comida, você escolhia um refrigerante ou uma cerveja. Era isso, não tinha esse negócio que nem hoje, open bar. Para os leigos aí, pessoal, que a gente sabe que muitos leigos também acompanham o nosso programa, procurando esclarecimento, né? A G1 é a refeição. Isso. Tá? É o almoço, a janta, tá bom? Então é isso aí. Pode seguir. A Vanessa está dando boa noite, pedindo a bênção. Ela que mandou hoje um prato mais Vanessa, tá. mais sofisticado.
Tá ficando bom o negócio, Não, né? você tá a pessoa mais abençoada. Ó, hoje nós teremos o quê? Nhoque e Nhoque, tulipas de frango tulipas, oriental. tulipas de frango oriental. Mas nós precisamos dar o telefone dela, porque o pessoal fica com vontade também de bater uma chepinha aí depois, né? Sim, no final da live também, aí pro pessoal da BC de Isso. São Paulo, a gente vai estar deixando a página dela aí pro pessoal curtir. É isso aí, pessoal. E nós, ó, semana passada nós batemos um cuscuz sentido. Tava uma delícia, hein? Tava bom. Hã? Incrível. O negócio tava bom mesmo. A Joelma tá passando a data de nascimento, o que o senhor pode ver. Vou ver um monte de número. Ô, Joelma, ele não joga nas lives, nada disso, Não. tá? É só esclarecimento mesmo sobre a religião. Em breve, no programa Mitos, Credos e Religiões, que nós estamos voltando, né? Lá sim, nós vamos ter uma cigana, né, que lê o baralho cigano, aí sim você vai poder tranquilamente passar a data do seu nascimento, tá tudo legal, que ela vai te falar tudo, tá bom? E estamos levando uma senhora cigana, uma senhora que conhece muito, hein? O Fábio Ferreira, ele fala, boa noite, eu sou de Airá, mas gosto de azeite. Isso pode prejudicar? Como assim? Ele gosta de comer azeite. Ele é de Gosto de Airá também. azeite. E ele quer Só se azeite. passar para ele que é quizila, né, o azeite. Não, pode comer. Mel, se você gostar mesmo de azeite aí, passa a marca pra gente aqui que a gente experimenta. Se for bom, a gente Não, quero na verdade. adere aí. A Cláudia Bastos fala, boa noite. O que vem a ser o Odum negativo? Queria ser o quê? Odum negativo. O do negativo. Cara, o do negativo, vamos colocar assim, eu vou dar uma explicação bem simples aqui. Que o pessoal cultua o Odu, dá comida pro Odu, fala do Odu. Odu, bom, vamos lá. Se você assistiu o Thor, quem assistiu o Thor não tem aquela ponte mágica que ele anda? Aquilo é o Odu. Então, exemplificando, tá? O Odu é um caminho, entendeu? Quando fala que tá negativo, é que esse caminho não deixa chegar coisas boas até você. Então, um Odu ruim, ele não deixa coisas boas chegarem. Tá? Então, isso é um Odu bom ou um Odu ruim. A Estrela que arruma isso, tá? Mas não são seres pensantes que você vai conversar com eles, dialogar com eles. Não são. O Odu é o caminho, é a ponte para chegar a seu orixá, é a ponte para onde chega a sua vida amorosa, a sua prosperidade. São pontes, não são entidades. A Janaína fala, gostaria de saber se quando você passa 4 anos numa casa e não consegue dar obrigação, nada dá certo, é o orixá que não quer aquela casa. Olha, eu não posso falar isso porque, assim, tem gente que também fica 10 anos numa casa e não junta R$1 para nada também, então não sei. Não estou falando que você está errada, mas eu não estou lá para ver qualquer história. A Bel Lotus fala, boa noite, Mutumbá. Boa noite. Quando a pessoa tem como juntar Oxalá, ele tem que tomar a frente e ser feito como o primeiro? Não. Poxa, não pode ser segundo santo? Pode. Agora, se for um barco de Aô e tiver um Oxalá pelo meio, o Orô do Oxalá é o primeiro. O Valdemar fala, fui iniciado há 18 anos e nunca fiz mais nada. Se voltar para o candomblé, pago 1 ano ou inicio novamente? Não, se você for iniciado corretamente há 18 anos e você voltar hoje para o candomblé, eu acho que assim, você tem que analisar assim, de repente você toma 7 anos, mas você é aquele cara que não tem mínima condição de ser bom. Vai ser um cara que mais vai atrapalhar meio de campo do que outra coisa. Então, eu acho melhor voltar um pouco atrás. Toma 3, para você poder ser Iaú ainda, ter tempo de você se apurar para que você se torne um bom ebome. É a minha opinião. A Liviane, ela fala, boa noite, Babá, Motumbá. Uma pessoa é raspada e briga com seu babalorixá e começa a tomar ibós, jogos e cortes com o outro, sem se raspar de novo. Isso tá certo? Não, tá errado você ter brigado com o babalorixá, né? Mas se chegou nesse ponto é porque aí já não dá mais casamento, vai ter que ir embora. A única coisa que ela brigou com o babalorixá e ela está indo para tentar tomando as obrigações e fazendo as coisas dela em outra casa. Né? Então sai. É melhor você sair logo para outra casa e pronto. O Neto, ele fala, Babaca Senhor, boa noite, meu rei. Boa noite. Boa noite a todos. Para se fazer um ritual de buri, é necessário muitas coisas, tipo bolo, doce e assentamento de Xangô? Não, peraí. Para fazer o ritual de buri, é necessário muitas coisas, tipo bolos e doces? Não. Essa é a primeira pergunta. Não. Assentamento de Xangô é coletivo? Todos os Xangôs da casa em uma gamela? Mande abraços para mim.
Abraço para você. Outro meu aí. O negócio é o seguinte, em Casas Matriz da Bahia tem o Xangô coletivo, eles têm esse critério. Em São Paulo não se tem esse critério, cada um tem o seu santo. Quando você vai de Buri, vem uma questão, você vai pôr o bolo, então você tem que, supostamente, você tem que ter uma cantiga para o bolo agora. Se eu ponho doce, tem a cantiga do doce. Hoje em dia o Buri está um rodízio, é um puta no rodízio mesmo. Não, na verdade, se você for ver, você imagina sei lá, o escravo liberto na sua rocinha, dando Buri com bolo, frutas e tal. Não tinha isso, né? Não tinha. Você pode até pôr essas coisas, vamos colocar aí, vai de casa para casa. Você põe Buri de gente graduada, mas esses doces são para uma divisão. Não é para botar na cabeça de ninguém isso aí. É uma coisa servida a quem assiste. Esses doces, essas outras coisas que se coloca também no Buri, não seria vamos dizer, um convite, né, de comida para outros orixás ali da mesa, que todo mundo comer? Não. O pessoal põe porque acha bonito. Você vai tomar na sua casa hoje, se não tiver 70 tipos de peixe, 400 frutas e 5 bolos, não gosta. E, na verdade, o axé mesmo é ali, é aquele inhame, é o quiabo, é o acaçá, a base é aquilo ali. É o peixe. É aquilo que se reza, é aquilo que é a palavra. Né? Então, é aquilo que você vai ingerir, né? Tá certo. O Givanildo, ele fala, Motumbá, babá, meus respeitos. O iniciado do candomblé incorpora o orixá juntó? Então, tem casa que sim, tem casa que não. Fica difícil eu dar uma opinião assim, fixa, porque aí vai de casa para casa. O Fábio Fera fala, eu sou do fono no meu barco. Se eu tiver obrigação e pegar meu Odum e meu barco não pagar, esse barco é quebrado? Eu não entendi. Ele fala que ele é do fono do barco dele. Se ele der a obrigação pagar, né? E o barco dele, acho que o resto do pessoal não fizer. Esse barco é quebrado? O barco é quebrado. O certo pessoal que recolheu junto toma obrigação tudo junto, mas hoje em dia, por causa de férias, dinheiro, nem todos conseguem, né? Mas o certo o barco é seguir em frente, né? E até os 7 anos junto. O Carlos Eduardo mandando uma boa noite aí. Se o senhor poderia falar sobre Yasobá. Não. Ou algum cargo ligado a algum orixá. Não. Na realidade, o cargo dado, né, como o senhor mesmo na sua casa já informou, o senhor só dá o cargo após 7 anos que a pessoa está eu não, é obrigatório. É obrigatório, né? Legal. Aí é dado esse cargo para a pessoa exercer esse cargo na casa. Na casa. Né? Mas, na realidade, esse cargo, o que é? Como seria o cargo seria igual a um posto? Todo cargo que você assim? toma te atribui a uma função. Certo. Você tem cargos que te atribuem função e cargos que são títulos de honraria, vamos colocar assim. Mostram que você se destaca entre os demais, mas você não tem uma função. E você tem cargos de função que você dá para quem você realmente confia, pessoa que está há muito tempo com você. Alguns cargos têm a ver com o santo que a pessoa é e outros não têm a ver com o santo que a pessoa é. É muito cargo, é muita coisa. É muito difícil. Agora, e de onde que veio todos esses cargos? Porque antigamente, na escravidão e tal, tudo isso daí, não tinha. Não, tinha. Isso daqui, Tinha. aquilo ali. Tinha. Porque veja bem uma coisa. Se a gente for pesquisar, nossa, tem tanto cargo aí, mas tanto cargo. Mas muitos cargos eles são de honrarias, não são cargos que atribuem função a ninguém. Entendi. São honrarias. Também tem isso aí. Então, quer dizer... Tipo, tem um cargo que a tradução dele quer dizer o amigo da casa. Sabe assim? Não quer dizer nada, mas mostra que tem uma honraria para você ali, mas não te atribui uma função. Exato. O Alexandre, ele pede a bênção do babá, né, a bênção do Antônio Jairá. E gostaria de saber sobre o Orimeji. Se a pessoa recebe o seu segundo santo nos 3 anos de santo. Não. Se isso procede ou não. A pessoa mal dá 1 até os 3 anos de santo. Quanto mais para dar 2. O Neto Almeida, ele fala, Cassioli. O Neto Almeida, ele fala, Cassioli, é verídico que uma vestimenta de um Yaô é feito por etapas? E qual é o real sentido de se usar um chauru?
Peraí, como assim a roupa de Yaú? Ele fala se é verídico que uma vestimenta de um Yaú é feito por etapas. Ele só fala assim. E qual o real sentido de usar um chaurô? O chaurô é para espantar bicu. As etapas que ele fala, acho que conforme vai passando o tempo, ele vai recebendo alguma coisa a mais Nas roupas. nas roupas. Pelo que eu estou entendendo, parece que é isso daí. Se for isso aí da roupa e evoluindo com os anos, sim, é uma verdade. A Kyria Hoffman fala, boa noite. Existe algum Exu que opere? Obrigada. Opera o quê? Acho que tipo Operar? cirurgia Cirurgia? espiritual. Não. Bom, dentro do candomblé, eu estou respondendo para o candomblé, né? Dentro da minha religião, não. Para isso daí existe o espiritismo, né? Existe a Umbanda, né? Também que faz Uma Umbanda Exu opera? Exu não. Ele falou de Exu? Ele falou Exu. Exu, então, perdão. Não Ele tem. falou Exu. Não tem. Nem na Umbanda, nem no candomblé, que eu saiba. A Marcela, boa noite, Babá. Boa noite. E Antônio, Boa sempre noite. um prazer escutá-los. O que Obrigado. acontece quando somos de um determinado orixá, no caso eu que sou de Oxumaré, iniciada, e porventura jogo em outras casas e meu santo não responde, só cai 66666. Meu santo não quer falar e manda outro, como funciona? Não. Cai 66666? Ela quer dizer que ela vai jogar, o dela não cai, só cai outro santo, Não, o dela. mas aí você tem que ver para o outro lado. O que está caindo no jogo ali é uma leitura que precisa ser feita. E não o seu santo obrigatoriamente tem que sair ali. Então você já está feita. A Bel Lotus, ela fala assim, uma equete suspensa por Oxum, ela sempre será equete de Oxum, mesmo saindo do Ilê, onde foi suspensa? Cara, saiu da casa, saiu da casa. Você tem um título que confere dentro dessas 4 paredes aí. Você está fora dessa casa. Não tem mais título Não nenhum. tem mais título nenhum. Está fora. Mas também a casa lá não pode colocar outro no mesmo título. Não. Título não, mas no caso ele está fazendo uma queda de suspensa. Requer de suspensa, desculpa. Vocês estão vendo, pessoal? São detalhes, mas são detalhes importantes, né? Que a gente tem que conhecer, vocês têm que conhecer, para vocês poderem, né, dar os passos que às vezes vocês querem chegar. Às vezes vocês mandam umas perguntas para nós aqui, e o que acontece? Para dar a resposta de bate-pronto, você já tem o seu enredo na sua cabeça do que está acontecendo com vocês, né? O Babalorixá não, ele está respondendo de acordo com o que vocês estão mandando. Então, quanto mais claro vocês puderem mandar, facilita bastante. Por quê? Esse programa, como já foi falado, ele é uma ferramenta muito forte, tá? Para vocês estarem, tá, esclarecendo as dúvidas de vocês. E uma outra coisa também, tem muitas pessoas que não conseguem e não têm condições, né, de perguntar, às vezes, para o seu próprio Babalorixá, o seu próprio pai da sua casa. Então, este programa aqui, ele justamente abre essa porteira. Não que ele vai esclarecer ou que ele vai resolver os problemas da casa que você está. Não é nada disso. Mas vai responder para você, tentar elucidar para você montar as suas coisas e o que você está passando. Beleza? Pedir para o pessoal aí curtindo, compartilhando, né, a live. Curte o negócio aí. Para a gente ver aí. Até para a gente saber se está gostando. gostando. Se não está gostando, a gente vê. Já falei, a gente para, não tem problema. A Sônia, ela fala, Sônia do Rum, quando o seu pai de santo, depois de pagar os 7 anos, ele larga tudo, até seus filhos de santo, o que eu faço? Puta que pariu, hein, cara? Você se considera largada. Cara, procura outra casa, porque mesmo que ele voltasse, não queria mais ele. Porque se a fé deles é tão fraca assim, ele não tem condição de ser pai de nada. E tem muita gente assim, viu? Que monta a casa, o primeiro piti que tem, larga tudo. A Kíria, ela fala assim, após a morte de minha mãe, era filha de Oxum, não posso ver cachoeiras que me jogam, até me machuquei feio. Como é que é, Padre? Ela fala que após a morte da mãe dela, que era filha de Oxum, ela não pode ver cachoeira que ela se joga, ela já até se machucou feio já. O Ogã Miguel, ele fala, boa noite, babá, a todos. Na real, o que vai no Umburi? Na real, cara, não tem como eu falar para você o que vai. Mas é a base, cara. A base é os bichos base, é a caçar, é canjica, é as comidas de santo.
São os mesmos grãos que usa para tudo no candomblé, o que sempre está lá. Não vai ter Coca-Cola, bolinho Seven Boys, essas coisas não vai. Nem o Guaranazinho, com suquinho? Não, A Suelen fala, boa noite, babá. Buri, assenta santo? não, de jeito nenhum. Aqui ela fala, nunca fiz cabeça, mas recebo guias. Por quê? Eles acertam tudo aos consulentes. Obrigado. Não tem nem o que te falar, velho. Receber guia é coisa de umbanda, não é coisa de candomblé. Tu não precisa fazer cabeça para incorporar de E se satisfaz os consulentes, parabéns. Tá bom? Não chama alguma coisa, eu chamo alguém que realmente... Né? O Herbert, ele fala aqui, ó, hoje em dia, para se iniciar, se gasta 6, 7, 8 mil. E é muita coisa para chegar nesse valor. Os escravos faziam como para se iniciar? Cara, os escravos, na verdade, é o seguinte, o africano ele tem um sistema de ebé. Quem cozinha para todo mundo. Os homens que ganhavam dinheiro, ganhavam para sustentar a casa de todo mundo, é o ebé. Um ajudava o outro, um fazia pelo outro. Antigamente, no candomblé dos anos 70, 80, também era assim, ninguém chegava com dinheiro para recolher. Entrava uma pessoa e o pai de santo anunciava, entrou fulano aqui, está precisando, e todo mundo dá um jeitinho de ajudar. Hoje as pessoas são egoístas, as pessoas não querem tirar do próprio bolso para nada. Então chegou uma pessoa lá, ela não te conhece, problema seu, se vira. Hoje mudou. O Eduardo Cardoso, ele mandou aqui novamente, para a gente repetir a pergunta dele, que ele quis dizer se Yasobá é uma qualidade de orixá ou se é um cargo. Não, Yasobá é o cargo. Aí sim, Yasobá é um cargo. Yasobá. Yasobá? Yasobá. Asobá. Não, no caso aqui ele está falando da Yasobá, acho que é Iemanjá Sobá. Aí é uma Sabá. qualidade de Iemanjá, É né? uma qualidade de Iemanjá. Yasobá. O Neto Almeida, ele fala, Cassioli, existe algum tipo de aborto de orixá? Se uma pessoa estiver passando pelo determinado ato de nascimento do orixá e de repente ele sai dali para um hospital, dizemos que o orixá foi abortado, pois o mesmo não nasceu? Existe. O que se faz? Pode-se iniciar aquele orixá de novo? Então, depende de... Ixi, mas essa coisa vai dar pano para mano. Vai em frente. Vamos lá. Depende do como aconteceu esse orixá ser abortado, vamos ficar no processo, você não pode se iniciar nele de novo. Interrompeu, tem que passar para outro santo. Mas isso é a minha opinião, o meu aprendizado, cada um sabe do seu. O Orlando, ele fala, sua bênção, eu sou da Umbanda. Minha mãe fez a passagem há pouco mais de 30 dias. Minha pergunta é, o terreiro tem que ficar 1 ano e 7 dias de luto, mesmo sendo da Umbanda? Cara, Umbanda eu não entendo, eu não sei quais são as regras que se aplicam a Umbanda, então eu não posso falar. Não posso falar porque eu não sei mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, enquanto ele está vendo lá, pessoal, não deixem de curtir a nossa página www.facebook.com/mitos, credos e religiões. Lá vocês vão encontrar todas as gravações que o programa faz. As do Cassioli também. Tá? Ficam todas gravadas lá à disposição de vocês. Ok? E também curtam a página, tá, do Babá, que é Candomblé para quem é de Candomblé. Ok? Então é isso aí. Jefferson? O Garber, ele fala, Babá, todo Abian é de Oxalá ou Iemanjá? Não. Não? A Sami, sua bênção. Queria saber o que o senhor acha em relação ao aborto. Minha opinião pessoal ou minha opinião religiosa? Põe as duas. Religiosamente falando, é o que nós estamos falando. Vamos tirar fora toda a parte de... É complicado isso aí. Não vamos falar de certo e errado, tá ok? Vamos falar de energias. Quando você aborta, você cria um problema espiritual para você. Tá ok? Mas o santo não entende? O santo não entende. O santo, nós estamos mexendo de energias. Então você provocou aquele axé, certo? E vai gerar um problema. Agora, minha opinião pessoal, eu acho que cada caso é um caso. Se a pessoa precisar abortar por um motivo ou outro, criança que está mal formada ou por um motivo de estudo que seja, ela tem que abortar. Se ela acha que tem que fazer, ela tem que fazer. Só que não vou falar que isso não vai gerar um problema, porque vai gerar um problema. Ela tem que se cuidar. Então, isso que eu falei, voltamos àquele assunto de usar o preto no começo. Tem que distinguir merecimento, que é um critério,
da energia. Nós somos do Candomblé, a gente mexe com axé, e tudo gera um movimento dessa energia, positivo ou negativo. A Patrícia, eu vou atender aqui, que é um pouquinho grande aqui, que ela pediu se podia mandar, eu falei que podia. Babá, depois de vários golpes financeiros de marmoteiros, conheci uma Yalorixá que abriu uma casa faz 1 ano. Raspou 3 pessoas e as mesmas foram embora, ficou sem ninguém. Fui lá faz 2 meses, fiz um ebó branco e melhorei. Ficou pendente o ebó completo e ouvi água. Marcamos para a semana que vem, porém meu pagamento não vai dar. A Yalorixá ia aproveitar meu trabalho e tirar proveito para uma filha que ela vai raspar sem a pessoa ter um tostão no bolso. Diz que é urgente. Porém, não poderei fazer no dia combinado e não poderei comprar as coisas, nem minhas, nem ajudar a futura Yaô. Conclusão. Acabei de explicar a situação e fui escrachada pela Yalorixá. Outra. Eu estava sendo pressionada a sair do serviço para raspar a cabeça. É certo isso? Cara, você já perguntou para mim sabendo que não é, né? Ela abriu casa agora, botou 13 Yaô, aí já foi embora. Cara, bagunçado, né? Aí você vai fazer o ebó, ela já começa a fazer pressão em cima. Eu acho. Cara, fazer ebó se você quer, você faz a sua obrigação se você quer. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. O ideal é você fazer o seguinte: manter o seu emprego, dá um tempo e pensa direitinho no caminho que você vai querer tomar. O Rafael Dutra, ele fala, boa noite. A pessoa que se inicia no santo na Angola pode migrar para o Queto ou vice-versa? Então, aí voltamos àquela questão. Se ele for iniciado na Angola de Oxum, ele pode. Se ele for iniciado na Angola de Andalunda, aí ele não pode. Entendeu? Aí tem que ver que tipo de Angola que ele está falando. Angola Banto ou Angola já miscigenado Queto. Se for miscigenado... A Renata, ela fala, boa noite, muito bom. Qual a diferença de ebó para presente? Ebó para presente? Ebó é para tirar um carrego do seu corpo, né? Agora, um presente é quando você monta algo para alguma entidade. Eu estou tentando entender o que você está falando aí. O Ogan Miguel de Oxoguian, ele fala, o Godopé é necessário em uma iniciação ou só nas obrigações? Ou só em barcos? O Godopé é Angola, né? Ele se faz necessário na iniciação, porque ele é a troca, né? Ele é a troca de cabeça sua. Alguma coisa morre e você nasce. Antigamente, eu já falei isso num vídeo, também picharam muito ali quando eu falei isso aí, falaram que não, que era absurdo e tal. Antigamente era um bode para um barco. Era um bode para um barco. E por causa de hoje não se formar mais esses barcos todos, de pessoal, cada um recolhe na sua data, vai sempre acabar tendo um bode para cada um. Mas o bode necessário está lá. A Rosimar fala, o que é borifeitura? Borifeitura é golpe. Ele é um golpe. A pessoa dá um buri em você, ela monta um santo, fala que é o seu santo, que você tem que pagar por aquilo. A Fernanda fala, boa noite, babá. Quando se faz um buri, é normal o santo se manifestar? Não, não é normal. O buri é para sua cabeça, não é para santo nenhum. Deixa eu perguntar. A Bel Lotus fala, por que se assenta orixá antes da iniciação? Não se assenta. Antes de iniciar, não se assenta nada, não. Nada. Nada. A Geisa Maria fala, babá, fui raspada com Yaô, mas o santo não respondeu. Então saí com Mequed. Mas sinto tonturas. Quando ouço algumas cantigas na roda de Tirei, mas o pai de santo diz que se eu virar no santo, eu morro. Será que isso pode acontecer? Cara, aí tá uma bagunça feia, né? Se você for feita de Yaô, você não tinha que ser como é que é. Se for feita de Yaô, você é Yaô. Se você sente alguma tontura, e vamos colocar que você não tiver saído como Eked, o certo do Pai do Santo fala o quê? Fecha o olho, ouve o tabaque, dança, se solta, segue o adjá, porque aquilo vai aumentar. É o que eu falei, é uma busca pelo trânsito do orixá. Isso é normal. Mas absurdo fazer alguém de Yaô e falar para ele ser de Eked. A Solange Sol, não dá para entender muito, mas ela fala aqui, mãe, pergunta para ele, tô sofrendo, pai de santo queimando Ibá. O que fazer? Queimando Ibá? Queimando Ibá, cara. Cara, é o que eu falei, é complicado porque eu penso o seguinte, como é que eu posso, como babalorixá tem uma coisa que é sagrada para mim, agora eu tô bagunçando em cima daquilo. Então quer dizer que esse cara não presta, cara, nem para você, nem para ninguém, troca de casa. A Daiane Jesus fala, boa noite, pai. Eu sou de Upará e o meu juntor é algum Choroqui. É verdade que eles estão sempre juntos?
Cara, então, algum Choroquê não existe. Choroquê é uma entidade da nação Jeje, não é Ogum, tá? O Pará pode vir com Ogum, sim, mas não é Choroquê. A Vânia Iso, boa noite. Onira é uma Yansan? É ameaçar. A Roberta de Lacerda fala, boa noite, babá. O que seria o termo cantiga de morte que costumamos ouvir por aí? Cantiga de morte, se for o termo, que como falei, cada um fala um termo, acho que é a cantiga que é dada para chamar seu santo. O Herbert Cardoso fala, qual a relação de sonhos com o candomblé? Vou me iniciar, tenho tudo de Xangô, sempre achei que sou de Xangô, mas tenho sonhos com Ogum e falando que sou filho de Ogum. Até que ponto os sonhos têm a ver com o candomblé? Cara, eu acho que o sonho, eu acredito que a gente tem sonhos que tem uma ligação, sabe? Só que tem muitos sonhos que a gente tem que é a viração da cabeça. Então, não dá para levar dessa forma, assim. Tipo, sonho entendeu? A Luana Costa, ela fala, boa noite. O que fazer quando se é roubado o otá de um ibá? O que fazer quando você é roubado? Cara, mas assim, como é que acontece uma desgraça dessa aí? Alguém entrou no quarto e roubou um otá pra quê? Mas daqui a pouco colocar no estilingue. Pra que roubar? Eu não entendo isso aí. Esses tempos aí, a gente não vendo até na internet coisa, aí por exemplo, que... se eu tiver meu ibá, alguém lá levantar a tampa e pegar O santo está na sua cabeça, aquilo ali é o altar dele. Quer dizer, não tem nada a ver, mesmo que quebrar, fazer o que quiser. É absurdo uma casa de candomblé com esse tipo de coisa, mas... O Gaiber, ele fala, se o Abian não tem santo dentro dele, como saber o santo dele? Ele vai jogar búzios para saber. O Odu, aquela ponte que eu falei do Thor, vai falar qual é o santo que chega até ele. Cuidado com as contas, hein? Cuidado com as contas. Não é aquelas contas de númerozinho que vai falar qual é o santo, não. Devo fazer aquela cara. Você pode, não, nem aquela cruzetinha lá, não. Você pode ser de Obará, ser do Obará e ser do Mulu, você pode ser do Obará e ser do Oxó, você pode ser do Obará e ser de Xangô, você pode ser do Obará e ser de Manjá, você pode ser do Obará e ser do Oxum, você pode ser de Iaçã. Um ou dois só, você pode ser qualquer santo. Não quer dizer nada. O Givanildo, ele fala, babá, se o primeiro filho de uma mulher foi um aborto, é possível que o segundo filho que nasça dessa mulher seja um abicu? Ele mas com carrego, mas ele vai, se for fazer santo, vai raspar normal. O Alexandro, ele fala aqui, qual é a visão do senhor sobre o ritual do buri, onde divide o egé do bicho com outra pessoa? Do buri? Cara, eu sou contra. É uma opinião minha para dar? Qual a visão do senhor? Eu sou contra. Quando divide o... Vai sangrar na cabeça da puta, aí sangra na minha cabeça, na cabeça do ladrão. Aí já sou contra. Cada um com a sua cabeça. Já é para todo mundo que quiser fazer até fila. Não, aí não dá. Eu acho que o ori da gente é individual, né? Isso é complicado. A Irene aqui está perguntando da Oiá Indé. Se o senhor pode falar alguma coisa. Não posso. Mas existe. Pelo menos existe. Pessoal, o Babá já falou algumas vezes que sobre qualidade ele não vai falar. Não vou falar dá confusão aí pro pessoal. Dá confusão e você tem mais 10 pais de santo falando sobre qualidade também o tempo todo e cada um já está falando um. Eu vou ser mais um falando. O Sandro Senna, ele fala, babá, sua bênção. Minha pergunta hoje é a seguinte. Em quais ocasiões que o senhor pode falar que acontece a troca de orixá? O que acontece se por algum motivo durante o recolhimento o recolhido comete algum crime? Pode-se iniciar o orixá ou tem que ser outro? No caso do outro, qual seria feito? O juntó? O juntó. Vamos colocar que você fez santo, você foi fazer santo, tá? Você foi, raspou a cabeça, tá lá, primeiro dia, segundo dia, tá fazendo seu perfuré, tá fazendo seu ritual. Deu o quarto dia, você falou, quero ir embora. Quero ir embora. Então tá, você foi embora. Nenhum igual tem. Você não pode voltar mais àquele santo. Tá? Quem quiser fazer, faça, entendeu? Eu não tô, porque o pai fulano fez, eu quero que se foda. Então, do que eu aprendi. Não pode. Esse santo foi abortado. Você largou ele. Não tem mais uma volta. Aí é feito na pessoa juntou. A Solange, que ela falou agora há pouco lá de Queimandibá, ela fala, minha mãe tá sofrendo muito. O pai de santo tá fazendo ela de refém, aproveitando e picando feitiço. O que eu posso fazer, Cassioli? Me ajude. Cara, nem sei o que te falar, cara. Cara, vai pra outra casa.
Dá uma comida à cabeça com outro Pai de Santo. Como a senhora já falou aqui, ele pode fazer o que quiser no teu bar. O santo está com Agora, você. se você acha que está te atingindo de alguma forma, procura outro Pai de Santo que vai dar comida à sua cabeça, que vai criar um novo vínculo espiritual para você. A Vânia, novamente, manda aqui se o senhor pode responder se o Orixá Onira é uma Yansan. Já respondi, amanhã sabe. A Bel Lotus fala, é certo afirmar que quando o Orixá quer assentamento, na verdade, ele quer a iniciação? O Orixá não quer assentamento. Não existe o Orixá querer assentamento. Tem que lembrar que o Orixá é um Deus, ele não fica preocupado se você vai pôr uma pedra para ele. Já tem um monte espalhado aqui no Brasil, só já tem um montão. A Aline Lane, ela fala, é verdade que na África não se atribui o cargo de Ogã? E que esse cargo é de origem brasileira? Sendo assim, Ogã poderia incorporar? Caralho. Não. Ogã é um termo jeje, né? Ele é um termo jeje. Você tem que entender o seguinte, o Candomblé foi formado no Brasil. Ele foi formado no Brasil. O Candomblé pegou na África o culto deles, que eles tinham um culto, individuais de deuses, somou tudo aquilo e montou uma religião. O começo, meio, fim, regras, dogmas. Então, muita coisa que está no Brasil só vai ter aqui no Brasil. Porque aqui se formou uma religião. A Liliane, ela fala, babá, quando iniciamos, o correto seria sentar Exu, nosso orixá de iniciação e o Juntó, ou não? Então, cara, eu aprendi que não, que Exu não se monta. Tá? Estou falando do que eu tenho como certo, tá? Que Exu não monta. Quando você faz santo, você vai montar um santo. O santo que você vai fazer. Exu. O que tem? Muita gente tem. Deixa lá. Mas... Referente à pergunta que foi feita do Otá, é assim, a pessoa foi retirar o Ibá da casa e quando foi pegar já não tinha Otá, não tinha ferramenta, sabe? Virou uma salada. Fez a limpa. Ela quis dizer isso. Qual que é o problema de não ter o Otá? Cara, vai para outra casa arrumar isso aí. Mas precisa de arrumar ou ela pode colocar um otá lá dentro? Não, tem que arrumar, porque ela não pode consagrar um otá para ela mesma. Certo. Alguém tem que consagrar esse otá, né? Então ela teria que pegar esses ibás, um outro babalanchar para lá e fazer as coisas dela. O otá para ela. Tá certo. A Keren Cristina fala assim, Mojubá, boa noite. O que você diria? Tenho 28 anos de iniciada e Yansan me pegou dormindo. O que você acha? Não acho nada. Dormindo? Pode acontecer. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. A Vânia Isa, ela fala, pai, que tinha comentado da Onira, ela fala, pai, eu fui feita de Onira com Ogum. E um dia eu ouvi falar que Onira vem com Oxóssi. Por favor, me tire essa dúvida. Só essa, não vou falar mais isso. É Oxóssi. O Renato, ele fala, Ogã e Eked também assenta Exu? E se tem Exu assentado, cultua normal ou descarta? Cara, vai da casa que vocês estão frequentando. Se na casa que vocês frequentam, eles colocam Exu, cuida do Exu. Eu não tenho como critério certo de Exu para a pessoa. Acho que para você ter um Exu, você tem que ter condição de cuidar disso. Entendeu? Você tem que ter condição de cuidar. E a ONU é responsável por cuidar de nada. Certo? A casa de Candomblé já tem os Exus necessários para serem cuidados dentro da casa de Candomblé. Então, eu não acho necessário se montar um Exu para cada filho. Não chega uma hora você vai ter a legião do inferno ali. Não tem sentido. O Marcos Alan fala, babá, benção, o senhor já ouviu falar sobre reforçar buri? Reforçar o buri? Não. Seria o quê? Deixa eu dar uma pista. Às vezes pode ser que eu pense com outro termo. Esclarece um pouco melhor a pergunta Isso. e repassa para a gente aí o que é esse reforçar o buri. Às vezes um termo que eu não estou entendendo. Acho que é mais comida. O Alessandra está pedindo para falar de Oiabagã, mas não serão falados sobre qualidades de santo, só para não deixar ela sem resposta. O Breno fala, o que o senhor acha sobre o ganha quer de ganhar Rongeb? Está errado. Bom, porque o Rongeb já é uma coisa da nação Jeje. Já é de outra nação. Mas sobre ganhar não tem sentido. O Gaiber fala, babá, na iniciação, se assenta um santo só ou os dois? Tem casos que assenta até 7. Cada um acredita no que quiser. Mas o certo é aquele negócio. Eu tô criando algo que vai vincular
o meu divino a mim, que é aquele vai. Então, foi para cá, né? Foi daqui para cá, de lá para cá. Eu não preciso ter mais 2, 3, mas vai do hábito da casa. O Neto, ele fala, Cassioli, o que se fez com as folhas perdidas que não trouxeram para cá? Como foram substituídas? Cara, os africanos chegaram aqui e se viraram, cara. Se viraram. Eles fizeram associação por folha, por semelhança de família, e recriaram. A nossa religião foi criada aqui. Foi criada aqui. O Babalorixá, Marcelo de Miriti, ele fala, boa noite, Cassioli. O que você acha quando fazemos ogã ou iked? O orixá come no orixá da casa? Exemplo, o ogã de Xangô, o orixá come no Xangô da casa. É isso aí. É o santo da casa. Como ele é babalorixá, ele sabe bem. Ogã não precisa de Ibá. Não. Tá? O Ogã é o Ibá da casa do babalorixá. Oscar Larré manda um motumbá desde Buenos Aires. Olá, opa. Os hermanos. O Diego Lopes, ele fala, motumbá, boa noite. Fui raspado com 13 anos, por minha avó. Tem algumas coisas de feitura, fotos, ibá, otá, mas eu procurei uma outra casa depois que minha avó faleceu e o babá falou que disse que eu teria que ser iniciado novamente. Isso procede? Ele fez com quanto? Ele fez com 13 anos de idade. Ele não fala que é a idade dele atual, né? Cara, não, tá feito, né, cara? A Rosimar fala, quando uma pessoa bola no santo é porque ele quer feitura e a pessoa tem problema de saúde, a pessoa é transplantada. O pai de santo falou que não pode fazer santo por causa da saúde. É isso mesmo? Pera aí, a pessoa bolou no santo. Disse que é feitura. Só que a pessoa tem problema de saúde e o pai de santo falou para ela não fazer. Cara, se você bolou no santo mesmo, é para fazer. Não, se seja um problema tipo... Como é que chama? Que a gente faz diálise. Que a pessoa tem que estar dia sim, dia não no hospital. Realmente não tem como iniciar a pessoa, né? Ó, o pessoal gostou da Legião do Inferno. Deus, O pessoal tá rachando aqui. Não, mas imagina uma casa que tem, sei lá, 1.000 filhos de santo. Ou essas casas da Bahia que tem 5.000 filhos. Você imagina um quarto de Exu, com 5.000 bares de Exu. É muito capeta no lugar só. Vai ter que fazer um condomínio de É capeta. o condomínio do inferno. Ai, meu Deus. A Lida, Wesley, né? Wesley Lida fala, babá, e se a pessoa for Orimeji, iniciada a 2 orixás, ainda assim não se assenta os dois? Aí depende do caso, assenta. Bom, enquanto o Jefferson está vendo lá, tá, eu vou pedir para vocês, compartilhem essa live, tá, e não deixando de lembrar que todas as terças-feiras, às 21 horas, nós estamos nessa live, tá, com vocês, ok? Levando essa ferramenta, abrindo essa porteira para vocês. E lembrando também uma coisa muito importante, que o Tio Cassioli responde aqui, tá, a função dele, tá, é falar o que ele aprendeu nos 30 anos de Babalorixá, tá, e o que pratica-se na casa dele e que dá certo, ok? Então, ele não está aqui falando que a casa não está competindo com ninguém, não está falando mal da casa de ninguém, falando nada disso daí. Aliás, que um outro objetivo, mas esse daí é um objetivo nosso do programa Mitos, Credos e Religiões, o que é? É mostrar essa realidade para vocês, né, e evitar um pouco, né, esses marmotas que tem por aí, fazendo um monte de merda na cabeça das pessoas, falando um monte de coisa no jogo que não tem nada a ver e que também não bate uma coisa com a outra. Ok? Então, essa daí é a função dessas lives, essa daí é a função do Mitos, Credos e Religiões. Já, pessoal. A Natasha, ela fala, babá, e que a Dilza aqui, lê? Pode usar, pode não usar. A Roberta fala, babá, aprendi que o Orixá Otim não era feito, apenas cultuado, porém ando vendo N pessoas sendo iniciadas nesse Orixá. É verídico ou marmota? É verídico. Eu já tinha irmã de santo de Otim quando fiz santo. É verídico. A Patrícia pergunta, quanto ao... Deixa eu até ver como eu vou falar aqui. Por exemplo, Ecodidé, usei na minha feitura.
Outro filho pode usar o mesmo? O Ecodidé, quando você atirar seu erupim, ele vai embora. Ele não vai ser guardado. Isso não existe isso. Então. O Ecodidé vai embora. Quando você fizer seu santo, você vai ter a cerimônia do erupim. Ali o seu Ecodidé vai. Não vai ficar guardado em lugar nenhum. E se guardou? Cara, Tem loucuras hoje, né? eu não sei nem o que falar. Aí, sei lá, se guardou, usa. Se guardou, Se guardou, usa. Não se sei. guardou, carrega. Mas não guarda. Isso aí não guarda, não. O Weber fala, babá, se a mãe de santo não pode raspar o filho carnal, quem raspa? Alguém da casa ali, velho. Um da hierarquia alta vai lá. Porque, na verdade, ela vai estar à frente de todo cerimonial. Ela só não vai pôr a mão. Mas ela vai cantar tudo. Ela não vai sair correndo da situação. Ela vai estar na situação. Ela só não vai pôr a mão diretamente. Mas ela canta, ela participa de tudo. Aqui, Tia Almeida, ela fala, babá, caso eu possa falar, Lobo Edé pode ter junto ao Oxalian? Pode. O Fernando, ele fala, boa noite. Por favor, fale sobre os brasileiros estarem virando iorubazinhos. Porque alguns, ao aprender o culto iorubá, começam a forçar também a cultura deles. Conheço brasileiros que até sotaque de africano estão imitando. A Nelisnet é essa mesmo. É moda, né? Foda. Agora é moda também. Cara, é o que eu falei. Eu acho que a maior parte desse pessoal que está saindo do candomblé, ou está procurando esse novo culto, é porque o candomblé tem regras, você tem um tempo que você vai ter que aguardar, você vai aprender por merecimento, você... É muito mais puxado. E para entrar para esse negócio todo de culto africano, pagou, entrou. Não tem grandes sacrifícios nisso aí. Então está mais fácil para o povo. Só que assim, estão fazendo uma religião deles. Eles nunca vão ser do candomblé. Isso é um fato. A Leda, ela fala, quanto tempo após a feitura o Iaô dá o segundo santo? Tem que fazer o mesmo ritual da primeira feitura? Não, assim. Em primeiro lugar, não é regra que esse Iaô vai dar segundo santo. Se acontecer, para alguns casos, é após os 7 anos santos. O segundo santo não é uma regra, né? Não. Então, A Paula falando que é uma fã incondicional do senhor. Obrigado. Quem é essa? Paula Marques. Obrigado. A Bel Lotus fala, homens podem ser iniciados para Iabás? Pode. 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 A Camila Constantina, ela fala que hoje não tem perguntas, mas deixa um beijo pro senhor e uma boa noite. Boa noite e beijo para você também. já é um beijinho, tá Um vendo? beijo. Aí. Vai ser sobremesa do ranguinho que veio aí para nós aí, né? A Mara fala, boa noite. Por que atividades há mais ou menos uns 30 anos, a maioria dos Ogãs e Quedes eram feitos, e de um tempo para cá está essa nova moda de confirmar e não colocar Ibá? Porque, na verdade, essa coisa de fazer o ganha-qued era um erro. E agora estão arrumando a cagada. A verdade é essa. Não era para ter sido feito. Entendeu? Isso foi um erro da época. Mas que eu falei, foi uma época que o candomblé começa a chegar em São Paulo. Eu não vou falar pelo Rio, estou falando São Paulo. E ainda era meio quetola, meio Angola, meio Jeje, meio... E era tudo essa salada. As pessoas estão se acertando ainda. A Juliana, ela fala, não, Xexê, podemos sair antes de completar 7 dias de culto? Mas xixi, não pode ir para a primeira noite, que a primeira noite diz a regra que é para ir para todas. Pode passar. Ô, Antônio Carlos, não tem o caso com o Garber não, cara. Manda sua pergunta de novo aí que eu faço a sua também. Vai mandando aí que as perguntas vão rolando aqui. Como é que é? Ele perguntou se eu tinha caso com alguém. É porque tem pessoas que mandam mais de uma pergunta. E elas vêm na ordem. E a gente vai fazendo. O Neto, ele fala, o senhor já falou das pessoas que dizem que o senhor usa preto. Tu falou que iria explicar e mais uma vez falar por que não usa preto. Eu já expliquei no começo da live. O Marcos Alan, sobre a questão de reforçar o buri. Ele falou, reforçar o buri seria refazer ele? Não sei como funciona isso também. Só ouvi esse termo. Ouvi de uma pessoa que deu buri recentemente, disse que está com cobrança de santo e precisou reforçar. E eu acho estranho, né? Mas ele não sabe como funciona, ele só mas no ouviu. mínimo é estranho. Se tomar um buri, agora você tem que dar um reforço nele. É meio esquisito isso, né? Dá um up. Tomou um buri, o buri é buri. Tomou um buri, tá tomado. O Fábio, ele fala, boa noite, babá. O Mocan é usado até a obrigação de 7 anos ou se tira antes? Não, deu 7 anos. O Hudson, ele fala, boa noite. O Rungeb pode ser utilizado por um vodunce recém-feito?
Cara, parece que na nação Jeje, parece, não tenho certeza, não é minha área, então minha resposta não vai ser firme. Parece-me que pode, não sei. Mas o Ongebe é uma coisa da nação Jeje, não é Queto, não é Efã, não é Angola. Então não sei qual o critério. A Fê Garcia, babá, benção. No Candomblé, existe cerimônia de casamento? Não. Tem nada. E se uma filha sua quiser casar com o seu filho lá no seu faço. terreiro? Não faço. Eles vão para a igreja? Vão quando eles quiserem, não faço. Sou contra esse negócio aí. Bom, Cassiane, boa noite, eu Samir. Não sou iniciado e frequento uma casa. O ato de bater cabeça me deixa confuso. Eu já vi pessoas deitando todo o corpo no chão, pessoas que apenas encostam a cabeça no chão, e alguns que tocam no chão com as mãos e levam a cabeça. Existe diferença entre essas formas? Existe. A pessoa que só toca a cabeça no chão, geralmente, é Ogã, né? Que você vai fazer um furicã, né? Põe a cabeça no chão. Aí você tem Cacoa, Dodobali, você tem formas diferentes, de acordo com a idade de cada um e com o sexo do santo de cada um. No caso que ele não é feito, ele só frequenta. Não sei a regra. Aí ele vai ver a casa dele, a regra que tá pondo para ele. O Alex, ele pergunta aqui, existe assentamento de Ori Orixá? Isso procede? É isso. Como assim? Não entendi. Repete aí. Tenta... Se existe assentamento de Ori Orixá. Não entendi mesmo. Tenta explicar melhor para eu poder. Isso também na cabeça. Cabeça de orixá, não. É porque já saiu alguns lugares aí que existe orixá, o Ori. Seria Yaori e Ori, que Ori seria um orixá da cabeça. Eu acredito que seja por isso que ele perguntou. Ori é um deus coletivo. Ori é um deus coletivo que cada um de nós tem um fragmento dele. Mas ele não se assenta. Não existe isso. A Liliane Machado, ela falou, eu ouvi de algumas pessoas que foram iniciadas, porém não foram raspadas, que o orixá não permitiu que o cabelo fosse raspado. Isso procede? Claro que procede. O orixá viu o cabelo delas, achou lindo e falou, não vai tirar não, tá tão bonito isso aí. Pecado. Claro que não. Isso é conversa mole. E se no momento da iniciação a pessoa era um Iaô, ou era Iked, e na hora deu santo? Pode-se derrubar o cabelo depois ou não? Tem que derrubar na hora ali? Se acontecer uma desgraça dessa aí, deita na valha nela. É? Não pode deixar para depois. Não, vai tirar o cabelo. Mas você vai saber ali na situação que você está ali. Você vai saber. Pode. É muito Já difícil aproveita que já está lá, acontecer. já faz o. Você recolhe a pessoa assim, ela dá santo no meio do caminho. A Diana falando que o senhor sempre perfeito e direto. Obrigado. A Juliana fala, a Bian precisa dar bori todo ano? Não. O Aliviane fala, se a pessoa é raspada, iniciada no candomblé, o Exu, o orixá, pois candomblé não se encontra entidades como da Umbanda, então o Exu orixá não dá consulta? Não. Exu orixá é apaziguado. Aproveitando que falou da pergunta aí, que ela falou a respeito de tem que dar um ano, qual o tempo bom para a pessoa fazer um ebó, para a pessoa fazer um buri? Ou é só quando ela sente a necessidade? Quando ela sente necessidade. Não tem, eu tenho gente na minha casa que está comigo há muito tempo, sei lá, deve fazer uns 3, 4 anos que não toma um ebó. Porque se está tudo bem, não tem o que ir lá fuçar mais. É que tem gente que vive às custas de ebó. Você precisa tirar um ebó. A pessoa está registrada 3 meses, o cara precisa tirar mais um ebó. Depois mais um ebó. Não vai chegar nada. Não vai chegar nada. Você faz santo, quando você faz santo para que dentro daquele seu Deus te dê todas as soluções que você precisa. Tudo esteja ali naquilo. Então você vai tirar um ebó por uma emergência, tipo um plano de saúde, que pode acontecer qualquer um. Alguma coisa muito grave que ocorra. Mas não é para você toda hora ficar tirando ebó. A Cat Almeida, ela fala, Babá, uma dúvida. Pode iniciar no besobarco com parentes carnais? Pode. Problema nenhum. O Fezinho fala, boa noite, estou com 35 anos de Oxoguian. Minha mãe faleceu e a filha carnal Eked assumiu a casa. E todos os velhos foram postos para fora. Qual a opinião do senhor? Cara, tinha que pôr mesmo, porque ela é Eked. Ela não pode ser a orixá.
que eles têm que fazer, todo mundo é procurar uma outra casa que vá seguir em frente. Que é de não é mãe de nada. A Paula Marques, ela fala se o senhor pode falar um pouquinho sobre OBI. O que você quer que eu fale? Não sei. Ela aqui não especifica, se o senhor pode falar um pouco sobre o OBI. Talvez o efeito ou a causa do OBI na quando função. usa, né? Ou por que usa. Cara, o OBI ele é um pedido de permissão para se começar qualquer ritual, na verdade. Né? Que tem gente, que eu já vi também, que faz assim, faz a matança, aí depois pega o OBI e joga para ver se o santo aceitou. Já viu isso já? Uhum. Quer dizer, se o santo falar que não, você pega a VAP e mete a VAP em tudo. Quer dizer, sem sentido. Você joga o OBI primeiro para ter a permissão e aí você prossegue. Aí você pode, no 3º dia, você vai jogar de novo. No dia do IG, você joga de novo. Mas você já teve a permissão para começar. Jogar após é que não tem muito pé nem cabeça. O Eduardo César, ele fala, pode fazer filho de santo no Orixá Exu? Pode. Não do jeito que está hoje, que hoje está a moda, né? Todo mundo é de Exu. A Karina, ela fala, Motumbá, babá, sua bênção. Agradeço grandiosamente ao senhor, pois graças aos seus esclarecimentos eu não fiz o santo errado. Ainda bem, parabéns. Obrigado. Parabéns. A Regina Cunha, ela fala, sua benção, babá. Um presente para o Orixá Ogum, um cachorro. Ele pode doar esse cachorro depois? Como é que foi isso? Me explica como aconteceu. Mas tem pedigree, alguma coisa? Não. Como é que foi o fato? Aqui ela falando assim, sabe, babá, um presente para o Orixá Ogum, um cachorro. Pode doar esse cachorro? Cara, eu não entendi a pergunta, na verdade. Você deu um cachorro para alguém, você vai pegar um cachorro do alguém e dar para alguém? É isso? Talvez, possa ser. Então por que você deu um cachorro para ele? Seja isso. Então não dá nada. Não, vai ver que vamos dizer que ela deu para alguém de algum e essa pessoa doou o cachorro, deu embora. Talvez seja essa a questão dela. Explica de novo. Não dá para responder assim, tá muito confuso isso. Reformula a pergunta e manda novamente aí. O Neverton Adriano, ele fala, pergunta, se uma pessoa muda de casa e toma obrigação nessa outra casa, e o babá dela que o raspou faleceu, essa pessoa tem que tirar a mão de vume? Depois da tirada da obrigação já? É. Não. Quando tira a mão de burro? Quando morre o pai de santo. Só. Só, mas vamos supor que o senhor está aqui, na casa desse pai de santo aqui. Aí depois o senhor passou para essa casa aqui, o senhor já está aqui há 20 anos. Aí morre esse cara agora. Já está dando comida para o seu santo, que antes eu não conhecia outro homem aqui. Uma obrigação com outro? A Amanda pergunta, Mojo Babá, você concorda que o Xumaré não é juntó de ninguém? Sim. Babá, boa noite, Adrica. Existe você dar de comer para o querer antes de dar a obrigação de 3 anos? E se pode, existe um preceito para isso? Dar de comer para o querer? Antes da obrigação? De 3 anos. Não, você dá comida ao querer quando você tira do pescoço. Antes, não. O Wanderson fala se o senhor pode falar alguma coisa sobre a G Salugá. A G Chaluga? Olha, eu tenho na minha casa sentado, que meu pai de santo pôs. Quanto tempo está lá? 19? Antes da Jamile chegar, eu devo ter o meu faz uns 20, alguma coisa. O meu pai já tinha não sei quanto. Tem na Bahia, nas casas matrizes. É que o pessoal agora está achando que é novidade, que as pessoas não tinham acesso. E como o africano chegou com isso, quem não tinha acesso, acha que é uma coisa que, novidade. Novidade no mercado. Mas eles devem candomblé, há muito tempo. A Nilza, ela fala, sou um bandista. Com a campanha feita, tenho casa aberta. Se raspar o santo, tenho que fechar minha umbanda? Não. Eu tenho em casa filhos de santo meu que são donos de terreiro de umbanda, e na minha casa são iaôs, e na casa deles são líderes da religião deles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a maioria dos pais de santo de umbanda, eles se cuidam, né? E se criam dentro com o babalorixá, né? Não, você tem até os que não vão, mas não importa, na verdade. O que tem que lembrar é o quê? Que umbanda é umbanda, candomblé é candomblé. Sim. Então, esses meus filhos de santo, eles vão, as coisas que eles pegam do candomblé não servem à umbanda deles. Eles têm que ir lá cultuar o negócio de orixá lá no candomblé lá deles, que é lá, são meus filhos. Na casa deles lá, eles têm um
um terreiro de Umbanda, lá eles são os líderes religiosos que eles pregam lá a Umbanda deles lá. Nada a ver, não. Você não tem que fechar nada. A Cristiane pergunta, santo trocado, o erro está no zelador ou está no santo? Santo trocado, como assim? Era uma coisa, fez outra? O erro está no zelador. O santo nunca está errado. O santo é uma entidade pura. A Elvira falando que é muito fã do senhor. Obrigado. A Nilza falando que o senhor é um doce ogro, que ela adora a sua postura. Quem falou? Nilza. Nilson. Eu acho que é elogio isso. Pô, a Lília, desculpa, a Lília. Eu acho que foi um elogio. Não, foi um elogio. É um elogio? É, Você chamar o Bobó Orixá de ogro também? mas é um doce. Não, é um ogro, mas é um ogro do bem, né? É tipo bonitinho, feio arrumado. Feio arrumado. É do mesmo esquema. Do mesmo esquema. O Marcos Alan, ele fala, babá, estão tentando me convencer que meu bará é seu tranca-ruas, entidade que recebo na Umbanda. Para mim não existe isso, mas são tantas pessoas me falando, estou achando que eu estou errado. O senhor acha também que o Exu Catiço pode ser um bará? Ou eu estou errado? Não. Exu Catíssimo não é bara. Baras são... é que assim, você tem os Exus que são de Candomblé, que assim, você tem o Exu do Oxóssi, Exu de Xangô, Alaquetu, você tem Aqueçango, você tem essas entidades, não posso falar muita coisa, tá? Essas entidades não manifestam em ninguém, entendeu? Agora, tranca-rua, ser bara, sem chance, não tem como, incompatível. Bom, vou falar para vocês, vamos fazer mais umas 3 perguntinhas, né? E vamos encerrar a nossa live, porque o nosso horário já está explodindo aí. Na realidade, já explodiu. Né? A Marcele fala, se o senhor pode falar um pouquinho sobre a Biaxé. A Biaxé, cara, quando a mãe vai fazer santo, ela está grávida. Então, como a mãe tomou axé, aquele feto tomou axé, ele já nasceu dentro daquela situação, ele é Biaxé. Mas ele não nasceu feito de santo, ele nasceu no axé. Ele vai fazer santo. E ele deve raspar? Deve raspar. Esse aí tem que dar prosseguimento. Esse já nasce predestinado, não tem conversa. Aí o Cláudio pergunta, por que o Xumaré não pode ser segundo santo? E Logum Edé? Cara, deixa eu te falar que eu sei. O motivo exato eu não sei dizer. Se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou estar inventando. Mas eu tenho como regras que esses aí não são segundo santo de ninguém. Eu acho até pela complexidade da iniciação deles, não dá para você botar isso como segundo santo. Coisas assim, cara. Não sei dizer exatamente, não. A Janine, ela fala, bem, Sababá, boa noite. Gostaria de saber se há acordo com o orixá para o seu filho não virar mais no santo e virar Ogã. E se Ogã tem que ter algum orixá do zelador de casa, da casa. Não existe acordo. Como faz acordo? Não tem isso. Isso não existe. Bom, acordo cheira a corrupção no final. Ó, eu dou 4 franguinhos, você me vira. Uma coisa desse tipo. É que tem casas aí que já apareceu que a pessoa foi de Aô, mas nunca deu santo, entendeu? É normal. Aí acho que por isso que ela está até falando. Mas o próprio Cassioli já falou aqui, gente, que mesmo a pessoa sendo feita, às vezes, demora às vezes 2, 3 anos para a pessoa. Vai de pessoa para pessoa. Vai, meu pai de santo te puxando. Se o seu pai de santo fala, pai, tá, eu não senti muito firme e tal, aí o pai de santo, vamos fazer um negócio para tentar chamar mais, vai vestir mais seu santo na festa para segurar mais ele ali, entendeu? É um transe. É um transe. Isso é uma busca que vai durar 7 anos até você ser bom. É muito difícil. Lembrando um pouquinho, eu não tenho conhecimento específico a respeito, mas acontece que, às vezes, na Umbanda, a pessoa vai, bate cabeça, levanta, fecha os olhos, fica balançando, né? Fica se concentrando, como o próprio Cassioli já falou aqui. Alcançar o estágio. Para alcançar o estágio. Né? Então, não é assim, a pessoa pondo. Né? Tem lugar que você chega aí, a pessoa encosta a mão na testa do outro e o cara já cai. Não vai nessa. Fazer as últimas 2 aí. A Regina ela vai explicar a questão do cachorro. Legal. Vou explicar, babá. A mãe de santo deu um cachorro para o orixá Ogunjá. Meu marido e Aô. O cachorro não se adaptou ao apartamento. A mãe de santo que deu o cachorro para o orixá Ogum mandou a gente doar o cachorro.
Doa o cachorro. Pode doar. Não tem sentido, tá? Pro seu marido um negócio que ele deu algum. E o Antônio Carlos, ele fala que a gente não tinha feito a pergunta dele. Se o senhor inicia homem para Iabá, se sim, ele é paramentado normalmente, ou seja, com o mesmo tipo de vestimento que uma mulher, para dançar no barracão? Sim. Na minha nação, sim. Tem casa que não põe saia, põe bombacho, né? No Queto, não. Então, Queto não põe, eles põem bombacho, mas eu acho feio, eu acho melhor pôr a saia. E outra, eles fazem uns bombachos que é tão largo, a ponto de parecer uma saia. Então, põe uma saia. O Giovanni Souza dando um otumbá aí, dando parabéns e abraço pelo programa. Obrigado, Giovanni. Abração para você aí. Saudades, hein? E a Elaine, do Fona de Aganju, ela fala que ela é de Aganju. Ela tá adquirindo o pescoço e ele iria ser tirado desse mês. Mês que seria mês da família. E você tá na live? Você tá de que lei? Você tá na internet? Fecha. Francamente, não era. Se o Babalorixá deixou, você tá numa Mas live. qual que é a pergunta? Você teria problema de ser tirado por esse mês aqui, ser de Omolu, né? Não ser... E ela ser de Aganju. E depois coloca de novo? Não, ser tirado, só da obrigação. Não, que vai tirar. Não, tira. Mas você não podia estar na live. Às vezes, pessoal, a gente fala e a gente até brinca, né? Mas não é que a gente está desmerecendo ou detonando alguma coisa. Mas tem certas coisas que a gente, quando faz santo ou está de preceito, realmente a gente não pode fazer. Você, de querer, você não poderia estar, vamos dizer, perante o computador. Não é? Ok? Tem muitos babalorixás que não falam isso daí. No caso do Cassioli, no nosso caso, não seria indicado. Cara, eu já vi hoje no McDonald's, cara. Então... Ó, o Ivan, ele fala sobre iniciações. Sem transe. E se tiver cargo, como exerce o cargo? Não vai ter cargo porque é criança. Criança não tem cargo de nada. Bom, vamos lá. Aquele corte que você faz no ori, aquele aberé que você abre, representa a moleira. Criança até 7 anos de idade, ela não abre a aberé na cabeça porque ela já está com a moleira aberta. Então, automaticamente, dessa idade, nenhuma criança é o ganha-quete. Porque ela já está com a moleira aberta. Ela vai ser Iaô. Mesmo que ela não vai dar santo, que óbvio que ela não vai dar, porque ela é criança. Então, você vai forçar a barra em cima de uma criança. Mas ela está feita de santo, ela é Iaô. Mas cargo ela não vai ter. Primeiro porque é criança. Seria absurdo dar um cargo para uma criança que não é responsável por nada. E outra, porque se ela estava de moleira aberta, ela é Iaô. Ela não pode ser nem o ganha-quete. E a Tatiane de Oiá, ela fala, boa noite. Por que quando a pessoa não quer continuar da casa de axé, tem dificuldade dos babás e iás permitir levar embora a pessoa? Cara, isso aí eu não sei se é gente que tem problema mental. Eu não sei, eu não ligo. Se quiser ir embora, vai. Eu não vou obrigar ninguém a ficar comigo. Não quer, vai embora. Eu não esqueço disso, não. Eu quero só saber o motivo, né? De repente é alguma coisa que eu fiz, alguém fez, não estou sabendo. Mas... Alguma coisa que vai... eu vou dedicar a casa. Se eu só ficar lá sem gostar, melhor ela ir embora. E a Elaine, na questão do querer aí, ela fala que ela não poderia tanta coisa, babá, mas ela tá perdida. Então, como ela gosta dos ensinamentos do Senhor, mesmo assim ela tá assistindo. Tá dando truquezinho. Pra ir aprendendo. Que ela falou, já tô tão perdida em tanta coisa, que tá errado. Então, uma mais, uma menos, pelo menos ela tá aprendendo alguma coisa. Então, na marmotagem, põe um lencinho branco em cima, né, babá? Não fala isso não, mas nós estamos ensinando isso aqui, porra. Você viu lá na educação, hein? Essa é gozação. O que eu propõe mim pode ficar na live. O que vai aparecer de filho de pano branco não é brincadeira. É brincadeira, isso daí não existe, tá? Eu que falei do nome da marmotagem. Para vocês verem, pessoal, uma brincadeira que nós estamos fazendo, tá? O que às vezes vocês podem encontrar por aí, tá? Então, é o que a gente sempre fala. Esse programa é uma porteira de ferramenta para vocês. Está aqui os ensinamentos para vocês. Tá? O que ele sabe, a gente coloca. Tá? Ele coloca, fala e assume. Tá? O que ele não sabe é o que diversas perguntas aqui, o que foi dito. Tá? Não sei, não vou falar. Tá? A mesma coisa que a gente sempre fala a respeito do quê? Da qualidade de santo. Sim. Tá? Então, qualidade não se discute. Tá? Ok?
A Tati de Oiaí, ela perguntou, né, que ela falou, por que não permitir levar o IBA, né? E o senhor falou, aí é besteira do pai de santo, deixa levar e... É lógico. E vai. Tá? Fechou? Então, pessoal, vocês vão desculpar, tá gostoso, o negócio tá bom, né? Mas vamos deixar um pouco para terça-feira que vem, tá? No qual o Babalorixá vai voltar e a gente vai fazer esse programa aqui, muito gostoso, tá? Para vocês e para a gente também, que a gente curte bastante aqui. Só mais uma perguntinha aqui, ó. A Rebeca, ela fala, Babá, uma pessoa sendo policial, né? É necessário tirar ebó toda vez que ela acaba matando uma pessoa, né, em trabalho? Cara, policial é matador. Hã? Tá matando tanta gente assim, cara. Então, mas quando acontece isso, é bom tirar um ebó ou... Cara, é que eu falei, tudo é energia, tudo tem carrego. Você tem que ver isso aí. Você está numa profissão que é uma profissão que é pesada já. Eu não vou falar toda hora que você matar alguém, mas vamos colocar tipo, se você a cada 3 meses puder dar para passar alguma coisa no corpo ali, já está aliviando a carga, né? Porque o seu ambiente de trabalho é pesado. Beleza. Ok, então. Pessoal, infelizmente nós vamos encerrar por aqui, né, a nossa live. Agradecendo a vocês, bastante mesmo as perguntas de vocês. Continuem mandando, como vocês sempre fazem, depois que nós vamos encaminhar para o Cassioli, ou ele pode responder diretamente para vocês através do Facebook. Ok? Cassioli, boa noite. Muito obrigado Boa noite. mais uma vez. É isso aí. Tá? Hoje você está devagar, né? Hoje o negócio foi mais brando, mais tranquilo, né? Mas teve umas aí no meio. não deu ninguém da bunda. Ele tá bonzinho. Tá? Boa noite, muito obrigado. Até terça-feira que vem, se Deus assim abençoar. Boa noite, gente.